Olá, me chamo Lineker Scofield. é, Estou usando uma camisa de cor amarela, tá? Uso barba, uso óculos também de grau, tenho cabelos curtos, cacheados, e vamos conversar um pouco sobre gestação e pré-natal de homens trans. Quanto à minha formação, atualmente sou doutorando no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde pela FCM-UPE. Sou mestre em Embreatria pela Faculdade de Odontologia Pernambuco e da Universidade de Pernambuco. Possuo residência em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Tenho residência em enfermagem obstétrica pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, da UPE, com lotação no Hospital Agamenon Magalhães. Também sou docente da FENSG UPE e também do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. E coordeno o curso e também sou docente do curso de enfermagem do Centro Universitário Maurício de Nassau, Unidade Boa Viagem. Os objetivos de aprendizagem da aula de hoje é compreender as necessidades de assistência de pessoas transmasculinas durante a gestação, entender as complexidades da harmonização com testosterona de pessoas transmasculinas durante a gestação e sua interrupção, e, por fim, analisar as necessidades de acompanhamento especializado e humanizado na vivência de pessoas transmasculinas durante a gestação. Antes da gente adentrar literalmente dentro do processo de gestação e pré-natal, eu trago para vocês um pouco da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que é a política nacional LGBT, que ela é instituída em 2011 pela portaria 2.836, de 1 de dezembro de 2011, onde vai pactuar pela Comissão Intergestora Tripartite, tá? A CIT, que traz as iniciativas que destacam na América Latina pelos esforços em relação à promoção da saúde, prevenção e tratamento de agravos, proteção e redução de vulnerabilidade e de risco, assim como a reabilitação necessária dessa população, onde traz isso é Brasil em 2023. Dentro dessa perspectiva, eu vou linkar para vocês algumas problemáticas dentro do que eu acabei de falar, tá? Dentre delas está a questão da Política Nacional de Saúde, né, da população LGBT, que ela visa garantir um atendimento de saúde adequado, inclusive sem discriminação pela população LGBT, tá? Incluindo especificamente também os próprios homens trans. Ela fala também que o atendimento deve se respeitar o nome social e as especificidades dos homens trans grávidos, promovendo a promoção da saúde, prevenção de doenças e a redução das vulnerabilidades dessa pessoa. Quanto à atenção à saúde de pessoas transmasculinas, se faz necessário que tenha assim um pré-natal, e esse pré-natal deve ser um pré-natal personalizado, tá? Considerando a questão dos usos de hormônios e as suas necessidades físicas e emocionais durante a gestação. Além disso, os profissionais de saúde devem ser capacitados para fornecer cuidados respeitosos e adequados à identidade de gênero desses pacientes, tá? E respeitar a especificidade deles, mas independentemente de se ser homem trans ou não. Porque de uma mulher cis, grávida, a gente também tem que respeitar as especificidades. Que a gente não pode ter a mesma conduta para uma paciente e a gente vai ter a mesma conduta para outra. A gente tem que avaliar quais são as questões de vulnerabilidade e outras questões também de agravos associados à saúde para essa pessoa que gesta. Em relação à questão das iniciativas da CIT, da América Latina, que é a Intergestoras Tripartite, ela traz consigo a questão da promoção e capacitação de profissionais e a criação de políticas de saúde que garantam o atendimento de qualidade e a redução de risco e também a vulnerabilidade desses homens trans. Trago também, falando sobre a questão dos desafios e as melhorias que devem ser feitas, apesar dos avanços que se está tendo, ainda há muitos desafios, como a falta de treinamento adequado dos profissionais de saúde e a discriminação dos serviços de saúde. E a capacitação contínua ela é essencial, porque sabe-se que muitos profissionais dos quais estão na atenção básica, estão na rede, por muitas vezes eles não têm o treinamento adequado
para tratar e lidar com essa população. Né? A gente vê que isso também está relacionado também com o processo de formação deles, porque durante o processo de formação, durante a graduação, esses profissionais eles não viram essa dessa população LGBT, tá? Mas deve-se, dentro do serviço, ter capacitações e treinamento para abordar de uma forma acolhedora essa população. E, por fim, deixar claro que a garantia de direitos também sobre o pós-parto, porque os homens trans devem ter seus direitos respeitados durante a gestação e também no pós-parto, com acompanhamento da saúde mental e física especificamente, tá? Porque sabe-se que devido ao processo da invisibilidade, ainda também, por fim, falar a questão que a garantia dos direitos do pós-parto, né, que os homens trans devem ter seus direitos respeitados durante a gestação e no pós-parto, com acompanhamento da saúde mental e física, principalmente da saúde mental, porque é sabido por todos nós que existe um processo de invisibilidade da população trans. E quando esse homem trans, ele engravida, né, ele torna-se um homem trans grávido, o processo de invisibilidade é muito maior e também a vulnerabilidade principalmente psíquica também, ela tende a se, ela ser muito mais prevalente, tá? Então deve ter não só acompanhamento físico, tá? Mas principalmente também do processo de saúde mental. Dando continuidade, a gente fala também um pouco questão sobre o pré-natal e os cuidados que esse homem trans deve ter durante o processo da assistência ao pré-natal, né? Atualmente, o sistema público de saúde, ele ainda encontra-se despreparado e não é organizado para cuidar ampliamente da gestação e trabalho de parto e parto desses homens trans, né? Ainda é visto que esse estigma pode ser gerado por impactos negativos na qualidade e principalmente na vivência da qualidade do pré-natal e da saúde e segurança desses homens trans. Dentro disso, a gente tem alguns pontos que a gente deve ser destacados. Que o primeiro dele é a questão da suspensão temporária, tá? Da testosterona, tá? Pessoas transmasculinas que desejam gestar precisam suspender temporariamente o uso de testosterona entre 3 a 6 meses antes de tentar engravidar. Esse período permite que o retorno do ciclo menstrual ele indicando que a ovulação foi retomada, o que é essencial para a questão da concepção. No entanto, o tempo necessário para que esses ciclos ovulatórios voltem a ocorrer após a interrupção da hormonização pode variar, tá? De pessoa para pessoa, não havendo um período exato para que essa retomada aconteça. Além da suspensão temporária da testosterona e, consequentemente, da redução dos efeitos dos hormônios do corpo, o processo pode envolver também outros exames laboratoriais, tá? Não só exames de laboratoriais propriamente dito, mas também ultrassonografias transvaginais e principalmente também a questão da estimulação dos ovários com o estrogênio, o que pode intensificar o processo de disforia de gênero para esse homem trans. Tá? Então, por isso que deve ter um acompanhamento, como eu tinha falado anteriormente, um acompanhamento também com psicólogo, né, para essa pessoa trans, ela, ela entender o processo de gestação e que o corpo dessa pessoa vai mudar, tá? Aí temos também a questão da consulta, tá? Das consultas, exames e acompanhamento, que o pré-natal é acompanhado por médico, médica, enfermeiro ou enfermeira, tá? Realizado durante a gravidez, onde a pessoa gestante recebe orientações, passa por consultas regulares e realiza uma série de exames para garantir a saúde e o bem-estar da pessoa que gesta, assim como do seu bebê, tá? Dentre esses exames laboratoriais, durante o pré-natal, ele tem a função de monitorar a gestação e detectar possíveis complicações. Dentre elas, temos a questão do hemograma, que a gente vai verificar a quantidade de células sanguíneas, como as hemácias, leucócitos, plaquetas, que vai ajudar em detectar problemas como anemia e algumas infecções. Deve também ser feita a questão da tipagem sanguínea para determinar o tipo de sangue, se é AB, AB ou O, e o fator RH se é positivo ou negativo, informações também extremamente importantes para identificar possíveis incompatibilidades entre o sangue da pessoa gestante e do seu bebê, que pode gerar riscos, né, para ele, principalmente para o bebê e também para a pessoa que gesta. O fator RH, que esse exame vai verificar a gestação, se o fator RH positivo ou negativo, e se a pessoa que gesta for um fator RH negativo e o bebê um fator RH positivo, pode-se, deve-se, né,
é necessário um tratamento para evitar complicações como a doença hemolítica do recém-nascido. Deve-se também fazer, tá, a questão da glicemia, medir os níveis glicêmicos de sangue para identificar problemas como a questão de diabetes gestacional, ou então se ele já tinha diabetes e foi descoberto na gravidez. Também deve-se fazer também a questão das sorologias, tá? Para identificar, verificar a presença de infecções como HIV, sífilis, hepatite B, toxoplasmose, rubéola, dentre outros. A orocultura também se faz necessário, que é um exame de identificação para identificar infecções urinárias, que são comuns na gravidez, tá? E também ultrassonografia com Doppler, tá? Que é um exame de imagem utilizado para monitorar o crescimento do bebê. A gente também, através desse exame, a gente verifica também a quantidade de líquido amniótico e a posição dessa placenta, tá? O Doppler, ele é uma técnica que vai avaliar o fluxo sanguíneo entre a pessoa que gesta e o feto, ajudando a identificar problemas como restrição de crescimento fetal, ou risco de pré-eclâmpsia, ou outras comorbidades que a gente também pode encontrar, tá? Pode avaliar, aliás. Esse próximo slide, eu trago para vocês a questão do cis heteronormatividade dentro do processo de gestação e do cuidado para essa pessoa gestante, tá? Nessa imagem aí, ilustrada por Cardoso e colaboradores do ano 2024, ela traz um modelo do estigma sobre a expressão da cis heteronormatividade, direcionada por enfermeiros, enfermeiras, médicos e médicas, tá? Relacionada aos homens transgrávidos na assistência ao pré-natal. A cis heteronormatividade é uma suposição de que todas as pessoas que se identificam com o gênero atribuído ao seu nascimento, tá? No contexto do pré-natal, parto de homens trans, isso pode gerar dificuldades no atendimento, como o uso de pronomes incorretos e a falta também de reconhecimento social para com essa pessoa que gesta. Os profissionais, diante disso, né, os profissionais de saúde, eles devem respeitar a identidade de gênero, né, reconhecer que homens trans são pessoas que foram designadas, tá, mulheres ao nascimento, mas se identificam como homens, ou seja, a pessoa que nasceu com útero, vagina, tá, mas não se reconhece com aquelas gônadas que foram atribuídas ao seu nascimento, se reconhece pelo sexo oposto, que nesse caso, homens trans. Superar barreiras da cisnormatividade, que é evitar práticas que consumem todas as gestantes que são mulheres, respeitando o nome social e os pronomes corretos, como tinha falado anteriormente. Adaptar a questão do atendimento, que é muito importante, e considerar especificidades, principalmente a questão do uso de hormônios, anatomia e também os riscos durante a gravidez e o parto, que essa pessoa, que esse homem trans, ele pode ter, tá? E, por fim, também a gente fazer o processo de promover a inclusão, né? Criar um ambiente seguro, sensível às necessidades dos homens trans, garantindo um atendimento respeitoso e individualizado. O objetivo é promover um cuidado de saúde que respeite a identidade de gênero e as necessidades específicas de cada pessoa trans, né? Garantindo um atendimento de qualidade e livre de discriminação, tá? Já esse próximo slide, eu trago para vocês a questão da linguagem e expressões que devem ser evitadas, tá, durante o atendimento para homens trans e pessoas transmasculinas. A gente tem que entender que a questão do pré-natal, não só pré-natal, mas a assistência para o homem trans, muitas vezes ela está relacionada com a questão do acolhimento e também com os termos que a gente vai utilizar para essa pessoa. Tá? Então, eu vou trazer para vocês a linguagem que deve ser evitada versus a linguagem recomendada. Então, nunca falar vulva, vagina ou vulva, a gente sempre tem que falar genitália, a depender do contexto. Porque também a gente pode perguntar a essa pessoa como ela gosta de que seja referido tal assunto. Tá? Mas a princípio não tocar no nome vagina ou vulva, e sim prefira genitália, tá? Questão de peitos ou mamas. Não fala, você fala tórax, tá? Menstruação, diga sangramento no local, tá? Pai e mãe, não bota responsáveis, responsável ou responsáveis. Esposo, esposa, marido, a gente coloca assim parcerias sexuais, porque essa pessoa,
tá? Esse homem trans, ele pode ter mais de de uma pessoa, né? Pode ser casado ou ter um processo de afetividade, não só amorosa como sexual, com mais de uma, ou então apenas com uma pessoa, mas pode ser com um homem, com mulher, e então a gente fala parcerias sexuais, tá? Onde essa pessoa ela vai dizer se tem relação, inclusive se tem uma relação transcentrada, tá? Relações transcentradas é quando a gente tem um homem trans que se relaciona com uma mulher trans ou travesti. A gestante, a gente não vai usar a gestante, vai usar pessoa gestante ou grávida, tá? Maternidade, a gente também retira. A gente vai usar serviço de parto e nascimento. Aleitamento materno também não vai fazer uso, até porque esse homem trans, ele não é mãe, tá? Ele vai ser pai, mesmo estando gestante, ele vai ser um pai. Então, a gente vai usar aleitamento humano ou amamentação, tá? Camisinha masculina, também a gente não usa mais essa terminologia, que antes era camisinha masculina, passou para camisinha peniana, e agora a gente usa preservativo externo, tá? O correto. E a camisinha feminina, que a gente usa agora com preservativo interno. Por quê? Porque o preservativo interno ele também pode ser usado também em outros locais, né? Tem pessoas que fazem práticas de sexo anal que podem fazer uso da preservativo externo no ânus. Por isso que não é privativo apenas da camisinha feminina, né? Até porque quem tem ambos são ambos os sexos. Temos também a questão da cirurgia de troca de sexo, não vamos falar isso de jeito nenhum, tá? A gente fala de cirurgias de modificações corporais ou cirurgia de redesignação sexual. Ponto. E também a gente deve abonar a questão das linguagens mulher que virou homem, homem com corpo de mulher, homem que virou mulher, mulher com corpo de homem. Não, gente. A gente usa ou homem trans masculino, ou mulher trans e travesti. Dentro dessa perspectiva, em relação a mulher trans e travestis, elas são sinônimos, tá? Porque o nome travesti ele surgiu na América Latina. Historicamente, esse termo era usado para definir homem disfarçado, onde mais tarde, tá, esse termo acabou sendo usado como uma forma de estereotipar para definir mulheres trans. Mas hoje, o termo ele está sendo ressignificando pela comunidade trans e que se possa dessa palavra como forma de política e resistência, tá? Mas, assim, a mulher trans e travesti não tem nenhuma diferença. É mais estar voltada para a questão da própria comunidade, tá? Com a palavra de resistência política. Que foi a primeira terminologia que foi usada para definir essas pessoas. E aqui, trago para vocês algumas imagens, tá? Onde tem a primeira imagem, que é um homem transmasculino, com mastectomizado, tá? Que é um homem negro, tá? Eu acho que com as suas 38 semanas de gestação. E também falar que o cuidado ele deve ser expandido além do biológico da gestação, né? Pessoa passando pela segurança de um acolhimento integral, levando em consideração suas particularidades e necessidades singulares, trazido por Pereira em 2022. Volto a repetir que a gente deve tratar, fazer o cuidado de forma integral, considerando as particularidades, ou seja, as especificidades de cada pessoa, independentemente se for homem trans ou não, tá? Mas especificamente para os homens trans, tem especificidades que vão muito além do cuidado que a gente faria para uma mulher cisgênera, tá? E falo também que a questão da... Tem também uma imagem também, enquanto a gente fala que é, o atendimento para essa pessoa ela deve ser feita pela equipe multiprofissional, tá? Pelo psicólogo, psicóloga, pelo médico, pela médica, pelo enfermeiro, pela enfermeira, tá? Pelo fisioterapeuta também, por todas essas pessoas. Porque a gente vai depender também de algumas necessidades que esse homem trans ele possa ter e a gente tem que fazer o devido encaminhamento para os outros colegas. Destaca-se também a questão da importância do acompanhamento, né, dos profissionais de saúde, que nesse caso, tanto os enfermeiros, em relação ao pré-natal propriamente dito, tanto enfermeiros e enfermeiras, como médicos e médicas, que
adequado e acessibilidade às necessidades das pessoas transmasculinas durante a gestação. A interrupção da hormonização, como o uso da testosterona, é uma prática essencial para garantir, tá, que o ambiente hormonal seja favorável ao desenvolvimento do feto, prevenindo possíveis complicações, como tinha falado logo lá no início da aula. Além disso, reforçar a necessidade de uma abordagem humanizada, respeitosa, considerando as especificidades dessa população e garantindo também a saúde tanto da pessoa gestante quanto do bebê. E, por fim, eu quero finalizar com a fala de Pereira, 2022, e Grade e colaboradores no ano 2019, que ele fala que a gestação de pessoas transmasculinas deve ser acompanhada de forma ampla, humanizada e bem orientada, como interromper a hormonização de homens trans durante essa fase de vivência da gravidez, sendo uma prática necessária para assegurar um ambiente hormonal apropriado para o desenvolvimento do feto. Muito obrigado e até a próxima.